Vamos começar. Pessoal, bom dia. Vamos só, se você começar, vamos só olhar quem está, né? Aqui na estrutura, né? Do Rio Grande do Norte e da Bahia. Os planejadores estão e os coordenadores. O Anderson tá, Bique Frota. E Carla, Vitor Hugo, Simeão. Tô vendo mais RN. Eu vou dar um toque aqui na Bahia, mas vamos começar. Só uma observação, vocês devem ter visto que a gente colocou alguns pontos focais aqui, que são usuários-chave da operação, que a gente prefere trazer para esse momento para garantir mais o nosso engajamento aqui no RN. Perfeito. Perfeito. Gente, eu vou só iniciar aqui, só vou introduzir, vou passar aí a palavra para o Aureliano começar realmente o treinamento, né? Vamos prestigiar quem chega na hora. A ideia, assim, a gente elencou, né, os pontos mais críticos, os erros mais críticos da Maria e algumas sugestões de melhoria que vocês fizeram da primeira versão, não só vocês do Rio Grande do Norte, não só vocês da Bahia, né? Mas que a gente entendeu que ia deixar a ferramenta mais fluida, né? Até porque vocês tiveram muito problema na implantação. E aí, essa é uma questão que é compartilhada. Teve problema de software, teve problema de processo, teve problema de pessoa, né? É geral. Então, no lugar da gente remoer, o que a gente fez? A gente fez uma reunião com as lições aprendidas, onde cada gerência contribuiu, né? A gente fez um esforço e corrigiu 60 pontos dentro da ferramenta, né? Inclusive os 34 que eram mais impeditivos, na opinião dos gestores. E aí a gente resolveu fazer uma implantação controlada. O que é isso? A gente, quando começou a implantação da Maria, a gente rodou em todo lugar ao mesmo tempo. E aí, quando qualquer coisa que vocês faziam ou falavam, a gente tinha um SLA, um tempo de atendimento muito longo, porque aquela coisa, quem é que eu vou atender, né? E agora a gente colocou uma pessoa dedicada para o Rio Grande do Norte, que é o Inácio, e uma pessoa dedicada para a Bahia, que é o Pedro, a nível de desenvolvimento. A gente espera que ocorram, sim, bugs, né, alguns erros, apesar de a gente ter testado, a Aureliano ter testado exaustivamente, né, em ambiente de teste. A gente combinou e alinhou que as melhorias, porque sempre vai haver, sistema é uma coisa viva, não termina nunca, né? Mas as melhorias que vierem, que não forem impactantes, assim, não forem impeditivas, o processo, elas vão ficar para um segundo momento. E o que a gente vai fazer é implantar o que tem, porque já tem muita coisa. E a gente sempre, quando vai implantar, a pessoa diz assim, esse botão podia ser de outra cor. Poderia, mas não é. Vamos usar o botão do jeito que ele está, né? Depois a gente muda o formato do botão, né? Então, existe um único erro que deu da vez passada, que a gente ainda não ajeitou, que é aquela questão do time out, né? Quando o servidor aqui cai, a Maria ficava fora do ar. A gente encontrou uma solução alternativa, que agora o chefe tem mais dias para fechar a obra, né? Mas a gente também está desenvolvendo o aplicativo mesmo da Maria, né? Então, georreferenciado. Então, esse aplicativo deve estar aí pronto, a gente tem esperança que ele esteja pronto aí em outubro, meados de novembro, certo? Então, com isso, a gente também elimina esse outro fator. Mas se ele acontecer, hoje a gente tem medidas dentro da Maria para diminuir o dano, conter o dano, né? Então, eu conto com todos vocês, né? Eu acho que tem horas que não é mais sobre o que a gente pensa, né? Assim, eu acho que tem ferramenta tal, tal. É uma determinação da direção, né? Os contratos de obra, os contratos técnicos vão rodar através dessa ferramenta, né? Existe o Meet, existe o Zoom, existe o Teams, mas o Aureliano escolheu o Meet. Eu não vou agora mandar todo mundo migrar para o Teams ou para o Zoom. A ferramenta é o Meet.
Então, a ferramenta é a Maria, né? E aí a gente vai, eu conto com vocês na implantação, mas assim, de uma forma muito tranquila e muito honesta, a gente está aqui para dar todo o suporte, tá? Mas a gente também vai medir o nível de evolução através dos responsáveis, né? Coordenadores, gestores, e aí a gente vai descendo. Então, o Jordi, que também trabalha comigo, já preparou essa parte para a gente ir medindo, inclusive acesso à plataforma por usuário, certo? Então, problemas vão acontecer, né? Mas, como diz uma pessoa ali, problema não gosta de intimidade, a gente não vai dormir com ele, né? O problema gosta de solução. Então, a gente está aqui para resolver, tá certo? Então, vamos lá aí, Aureliana, a palavra é sua. Pronto. Bom, é bem isso que a Carol falou, né? A gente trabalhou esses últimos, vamos dizer, esses últimos meses, né? Tivemos essas rodas de conversa, esses momentos juntos, né? Os pontos focais. E a gente coletou justamente as dores, né? E tentamos trabalhar da melhor forma. É o que a Carol falou, né? A gente pegou esses pontos esses que a gente acredita que vai deixar o sistema mais fluido para o contrato trabalhar, para a operação trabalhar, né? Tentei deixar o mais intuitivo possível, né? Dentro do sistema, algumas mensagens de erro, a fim de que conduza o usuário ao fluxo real do sistema, né? Sem fazer os certos movimentos que venham travar o sistema, enfim. Então, a gente procurou trabalhar dessa forma, tá? O que a Carol falou, a gente levantou esses pontos, né? Trabalhamos aí com um lote de melhorias, né? Um lote de correções, sendo que a gente meio que segmentou, né? Melhoria, novas funcionalidades, correções do próprio sistema, daquilo que foi entregue, mas não estava 100% operacional, né? Aquilo que não estava 100% funcional, né? A gente fez essas correções também. Então, na apresentação de hoje, vou trazer um overview dessas melhorias, né? Dessas correções também. Acredito que o que é mais interessante para a gente nesse momento, né? Apresentar para vocês as melhorias, os novos fluxos, até porque vocês não têm ciência deles, né? A questão das correções, vou apresentar para vocês, não vou me aprofundar tanto, mas vou apresentar para vocês, deixar vocês cientes, né, que essas correções agora já estão em ambiente de produção na Nova Maria, né? Então, é interessante que todos já saibam, né, o que antes funcionava ou não, né, agora funciona, né, de certa forma, tá? Então, a Carol, praticamente, eu botei um material de introdução, mas a Carol praticamente falou tudo, né? Vou passar aqui um pouco a página, né? Resumindo essa tela, tá? Esse slide, a Carol pontuou, né? A priori, a gente tinha começado com um lote de 50, depois foi um lote de 55, depois foi um lote de 60, e por último, a Carol, Aureliana, a gente precisa fechar, então vou fechar. E a gente fechou no lote de 65 entregas, tá? Então, desses 65 entregas, nós temos aí 21 entregas voltadas para correções e falhas e requisitos pendentes. Por que eu falo requisitos pendentes? Aquilo que inicialmente foi projetado, né, e não estava 100% funcional, certo? Existe alguma falha, um bug, enfim, tá? E tivemos 44 entregas voltadas às melhorias do sistema, tá? Novas funcionalidades, novos fluxos. Antigamente, né, se a gente for olhar, a gente fazia a coleta, a gente tinha uma planilha online. Nessa planilha online, vocês colocavam muitos os bugs do sistema, mas também colocavam muitas melhorias. E dessa planilha online, obviamente, aproveitei muita coisa que vocês falavam, né? Eu escutando de vocês, né, lendo de vocês, na verdade, né, aquilo que era mais recorrente, né? A gente acompanhava isso através de um dash, na qual eu tinha preparado, tinha apresentado para a Carol. Então, a gente via o que era erro de processo, o que era, no modo geral, né, o que era erro de processo, o que era realmente uma falha no sistema.
enfim, tudo isso foi mapeado, certo? Abrindo mais essas 65 entregas, tá, pessoal? Já desdobrando aí para os módulos, certo? Onde teve mais evolução dessas entregas, tá? Dessas 65 entregas, tivemos 56 na etapa de execução, almoxarifado e planejamento, tá bom? Basicamente, aí, 86% das entregas são voltadas para esses 3 módulos, tá? O restante das entregas, temos faturamento, né, o módulo de faturamento, o módulo de parâmetros e a parte de sistema mesmo, onde tivemos novas entregas voltadas para esses módulos. No lado direito aqui, vocês podem ver um gráfico que eu parametrizei, dividindo, segmentando, tá? O que foi correção por módulo e o que foi melhoria por módulo, tá? Então, no caso aqui, ó, tivemos 6 correções na etapa de execução, tivemos 3 na etapa de almoxarifado, 6 correções e falhas, né, na etapa de planejamento, 2 para faturamento, 2 parâmetros e 2 problemas de sistema, tá? Agora, onde brilha o olho, né? Na parte de execução, tivemos 15 novas funcionalidades. Na parte de almoxarifado, tivemos 15 novas funcionalidades também. Parte de planejamento, tivemos 11. Faturamento, tivemos 2 entregas. E a parte de parâmetros, também tivemos 1 entrega, tá? Com melhoria, certo? Então, como é que eu fiz? Vou apresentar para vocês, dividido por módulos, pegando onde tivemos mais entregas, né? Planejamento, execução e almoxarifado. Dividir o que era melhoria e o que era correção. Melhoria, a gente vai conversar agora, tá? Vou trazer para vocês. Vocês vão perceber que a tabela que eu vou trazer no próximo slide, ela tem uma coluna onde diz o número do MVP, tá? E uma coloração azul e uma coloração verde. Aureliano, o que é isso? Só para a gente, vocês já irem entendendo um pouco aquilo que eu vou apresentar. O que está em azul é aquilo que eu vou daqui a pouco mostrar as telas que eu tenho. Eu printei, fiz um print de algumas telas específicas, onde teve muitas mudanças. E aí eu não vou me aprofundar tanto nesse slide, eu vou mostrar nas telas, que fica mais interessante, né? Como é um overview, né? E o que tiver em verde, eu vou comentar, porque querendo ou não, não tem como apresentar isso através de telas, porque foram melhorias às vezes no próprio código, que vai melhorar a sua vida, na sua condução dentro do sistema, tá? Então, deixa aqui, passar. Pronto. Bloco de melhorias e funcionalidades para a parte de planejamento, tá? Tivemos aqui, vocês podem ver que grande parte vai ter as telas, daqui a pouco para apresentar para vocês, tá? Eu vou comentar logo o que está em verde, que aí eu posso passar daqui a pouco para mostrar as telas para vocês, tá? O que está em verde, no MVP 8, permitir que o vistoriador cancele ou suspenda a vistoria com justificativa, sem bloqueios ou mensagens. Anteriormente, a gente tinha que fazer o quê? Preencher toda a vistoria, para lá no final, a gente ter que colocar o quê? A questão se vai ser suspenso ou cancelado, né? E a justificativa. Hoje não, hoje a gente consegue fazer o quê? A gente consegue entrar na vistoria, ir para a última etapa e já colocar se vai ser cancelado ou suspenso e colocar o motivo, certo? Sem não ter nenhum problema de preenchimento da vistoria, tá? MVP 9, na tela de vistorias expiradas, permitir filtro por ordem de trabalho, que no caso anteriormente não tinha, de fato, certo? E exibir a mensagem de sucesso ao retornar uma vistoria. Não existia nem o filtro e não existia nem essa mensagem. Qual era o bug? Né? O pessoal retornava e não sabia se retornou. Então, isso deixava o usuário confuso, né? Acabava que, muitas das vezes, o pessoal entrava em contato comigo e falava, e aí, deu ou não deu? Né? Foi para frente, avançou a etapa, enfim. Então, trouxemos essa melhoria, tá? MVP 45, em verde, vistoria, né? Acrescentar no acréscimo de materiais a descrição dos materiais. Isso, de fato, é até interessante colocar aqui, isso foi um ponto que foi recorrente dentro da planilha online, lá do começo do ano, fevereiro, né? Eu achei até interessante, tá? Isso era recorrente dentro da planilha, certo? Agora eu vou comentar por cima aqui, vou passar a próximo slide, porque aí, passando esse slide, no outro eu vou mostrar as telas, que aí abrindo esses MVPs
que estão em azul, tá? E aí a gente começa a comentar sobre eles. Na parte de planejamento, correções e falhas do requisito, tá? No calendário de obras, removeu o botão de reprogramação, que até então a gente fez tantas mudanças, tantas evoluções desse sistema, que teve certas botões no layout que acabou sendo disfuncionais, tá? No filtro de município, exibir apenas os municípios atendidos pelo contrato selecionado. Então, aí são 2 entregas dentro de uma, tá? Que foi o quê? Né? A remoção desse botão de reprogramação e a questão dos municípios. O que acontecia? Eu, do contrato do Eusébio, quando eu ia fazer o filtro para o município, eu via municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, realmente era uma falha. Então, isso foi corrigido. No MVP 06, no planejamento de obras, alterar mensagem chefe de turma não cadastrado para chefe de turma indisponível. Esse primeiro ponto, você já tem, foi disponibilizado isso no GPO1, na Maria 1, né? Grande parte você já, quem é o planejador, né, que tá nesse modo de planejamento, já chegou a visualizar isso, né, essa solução, né? O que ele nos dita, né? Se tiver algum problema do chefe no pacto ou no Proteus, ele vai retornar essa mensagem, tá? Seja de férias, seja algum problema na questão da função. Então, sempre é interessante. Se o chefe de turma aparecer com alguma dessas mensagens lá no planejamento de obra, antes de tentar entrar em contato conosco, né? Verifique o status dele no pacto e também no Proteus, certo? E adicionar o campo data sugerida na vistoria. Né? Muitas das vezes, isso foi até pedido, na verdade não foi nem pedido. Escutei um microfone aberto. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou comentar, Aureliana, assim, ó, gente, aí eu falo para os planejadores, né? A gente teve muito problema que o chefe estava de turma e vocês diziam que o chefe não conseguia pegar o material, a obra não era liberada. Então, assim, os planejadores precisam saber quem são as pessoas que estão de férias, com antecedência, porque eles vão planejar 30 dias antes. E se tem alguma situação que não é para ter, daquele chefe estar ativo, vocês têm que pensar a nível de processo numa solução de contorno. Não é o sistema que vai ter a solução de contorno. Não adianta dizer que tem que liberar para aquele chefe. O sistema não libera, ele enxerga que o chefe está de férias, tá certo? E aí é um ponto que, assim, a gente tem que entender o que é ferramenta e o que é processo. Então, essa comunicação entre áreas, né, ela tem que existir. E a gente percebe muitas vezes que o planejador não sabe nem quem vai entrar de férias. Ele já é informado pela equipe do desenvolvimento. Então, tem alguma coisa no processo de vocês que também precisa dessa melhoria, tá certo? Vamos lá, Aureliano, vamos avançar. Certo. Ok, vamos para o MVP 07, né? Adicionar os contatos de emergência cadastrados no contrato diretamente no formulário de vistoria. O que é que estava acontecendo, certo? Muitas das vezes aquilo que era aqueles contatos, não sei se vocês os planejadores, eu acredito que já tenham visto isso, né? Tem passado por isso. Lá no contrato, quando a gente vai adicionar o contrato, nós temos a possibilidade de colocar o contato do engenheiro de segurança, contato do engenheiro de segurança do cliente, responsável pelo ambiental, responsável pelo contrato, certo? E o que estava acontecendo? Lá na vistoria não estava puxando essas informações. De fato, era um bug, tá? Hoje, agora, o que é necessário a gente fazer? Se não está vindo na vistoria, é porque lá no contrato não está cadastrado. Agora, assim, como a gente teve esse momento inicial, tanto o RN quanto a Bahia, a gente fez o cadastro juntos, hoje, essas informações vão migrar para a vistoria. Então, a gente resolveu um lado, que é o problema realmente de sistema, né, o bug do sistema, mas também a gente fez a parte correta, que é o cadastro correto dos contatos, tá? MVP 32, ajustar, retornar a rota traçada até o local da obra. Anteriormente, a rota não estava sendo traçada. O historiador abria a tela dele no mobile, lá tinha o botão rota, quando ele colocava, não estava disfuncional, não estava gerando a rota. Hoje está, certo? Então, o historiador hoje tem a oportunidade de abrir a tela do celular dele, ver a quantidade de obras que está disponibilizada para ele e colocar a rota. E essa rota vai abrir no celular dele e vai dizer ponto A, ponto B, ponto C,
dando a melhor rota possível, né, o melhor trajeto possível, tá? Partindo do local onde ele está, certo? Então, georreferencial, certo? MVP 59, ajuste de feito pesquisa do chefe de turno no planejamento de obra. Teve alguns contratos que estavam tendo esse problema, a gente fez a correção. MVP 63, isso aqui é até interessante falar, isso aqui só ocorria no Rio Grande do Norte. De fato, existia um problema de cadastro, bug realmente do sistema. Tive uma conversa até interessante com o João Pedro, que é o nosso desenvolvedor, sobre. E agora na Maria 2, né, no GPO2, a gente não vai ter mais esse problema, né, certo? Que é o problema de folga e programação, que é o que está acontecendo. Ele precisava fazer um preenchimento do dia 1 até o dia 31, colocando todas as folgas, para ele poder programar. Totalmente inviável, né? Então, hoje isso foi corrigido. No caso aí, eu direciono a palavra para o planejador do RN, que é o Simeão, tá? Deixa eu passar aqui a tela. Agora vamos para as telas, certo? Onde a gente vai abrir os MVPs azuis, certo? Primeiro ponto, MVP 4, implementar alterações no planejamento geral. Filtrar... Espera aí, pessoal, tem alguém pedindo para entrar aqui. Pronto. Bom dia, Richard, Ruchelli. Certo. MVP 04, implementar alterações no planejamento geral. Filtrar por prioridade e editar a prioridade da obra e adicionar um indicador de edição visual. Hoje a gente consegue ter essa sinalização da prioridade e a gente consegue modificar a prioridade conforme for passando, né? Como já aconteceu com o cliente envia uma carteira e nos sinaliza que uma obra está dentro do prazo, mas passado 2 semanas essa obra vira justiça, tá? Então, vamos para o próximo MVP, MVP 55, carro de sinalização limitante, planejamento de vistoria. Aqui no lado direito, vocês podem ver, colocamos esse limite aqui, né? Planejamento de vistoria, hoje, a gente só consegue abarcar 27 obras por contrato e centro de serviço naquela tela. Então, isso aqui vai sinalizar a questão da vazão das obras que vocês vão dando. Vocês vão passando de planejamento geral para planejamento de vistoria, dando vazão do planejamento de vistoria para o vistoriador, tá? Vamos para o próximo slide. Pronto, isso aqui, MVP 33, mostrar o status da execução da obra no calendário. Hoje, essa aqui é a nossa tela do calendário, tá? Onde agora a gente está retornando todos os status da obra, se ela está execução a iniciar, execução disponível, executada parcialmente, ou execução vencida, certo? Planejamento de obra, quantidade de programações e planejamento de obras. Quer dizer, lá em planejamento de obra, quando a gente vai liberar para as equipes, nós agora temos uma coluna que diz a quantidade de programações que a gente tem naquela obra, tá? Valor executado no calendário de obra. Isso aqui é muito interessante porque, às vezes, o planejador ele era muito questionado. Você planejou quanto e executou quanto? Hoje a gente consegue ver só em abrir o calendário. A gente consegue ver quanto a gente planejou, tem naquele mês, e quanto está executado no mês. Então, é uma resposta rápida e eficaz, certo? Vamos para o próxima página, certo? MVP 39, calendário de obra. Habilitar um botão para perder a obra no caso da programação para o planejador. Quer dizer, agora o planejador ele pode perder a obra na tela de planejamento. Não precisa mais solicitar para o chefe de turma perder a obra, certo? Isso aí foi um requisito, na verdade, até solicitado no início do projeto, mas a gente fez a implementação dele agora. MVP 47, criar o terceiro turno. Isso foi solicitado, foi comum, na verdade, entre os contratos. Teve uma solicitação pela Bahia, aqui no Ceará também, nos 2 contratos do Ceará. No Rio Grande do Norte, acho que foi comentado também, então trouxemos o terceiro turno, né? E a gente chama de turno extra, certo? Manhã, tarde e extra, certo? Calendário de obras, sinalizar dentro do card da programação se tem material transferido ou não. Então, hoje a gente consegue abrir o card da obra e saber se o almoxarifado fez a transição do material para aquela obra.
Quer dizer, se tem material em trânsito, pendente, enfim, ele vai identificar se tem esse material transferido para aquela obra, tá bom? Então, a gente consegue identificar aqui já, antes de você ligar para o almoxarifado, você planejador, certo? Tudo no calendário. Tudo no calendário. Agora, vamos para a etapa do almoxarifado, certo, pessoal? Da mesma dinâmica, tá? Azul eu comento mostrando as telas, os verdinhos eu mostro agora, tá? MVP 13, exportar relatório de materiais e sucatos devolvidos para o cliente. Hoje a gente tem uma página, né, com funcionalidade, onde a gente consegue fazer essa exportação desses materiais e sucatas, que são tudo aquilo que você devolve para o cliente, tá? Você consegue, tá tudo mapeado, tudo, tem histórico, tem tudo. Tá bem... Opa, Richard. Permitir aqui. Pronto. MVP 30, listar todas as obras futuras do chefe de turma, mostrando se elas podem ser transferidas e o motivo caso não seja possível. Richard, isso aqui, né, no caso... Hoje, né, eu acho que grande parte da operação aí, sabe... Ela comentou todos os planejadores, né? Quando o chefe de turma ia fazer e os coordenadores, que ela comentou aqui. Apontamento, tinha um botão chamado assim, transferir material. Naquele período... O xerifado também era para estar aqui também. Hoje está funcional, mas ele só funciona da seguinte forma. Se eu perder a obra, e assim que eu perder a obra... Mas eu estou gravando na tela aqui, qualquer coisa também, viu? Lá dentro do chefe de turma. Tá bom? Pronto. Para o chefe de turma. E lá vai aparecer as obras, uma lista de obras, e dizer se eu consigo transferir material daquela obra a qual eu perdi para essa outra obra que está planejada para mim, chefe de turma. Então, eu consigo ver as obras que estão planejadas para mim e se é possível ou não transferir. E detalhe, ele ainda diz o motivo de por que não transferir. Exemplo, obra muito distante, orçamento não condizente, não aderente, né? Então, ele está dando essa lista hoje e está dizendo o motivo, certo? 36, MVP 36, transação para a obra, transferir material mais de uma vez ao dia, protocolando o chefe de turma e o almoxarife. Hoje, a gente consegue transferir material para o chefe de turma mais de uma vez ao dia, protocolando. Eu, almoxarifado, transfiro para o chefe de turma, eu, chefe de turma, vou receber, vou assinar o protocolo, eu, almoxarifado, vou receber esse protocolo assinado e vou protocolar a minha parte, efetivando a minha entrega. Então, é um fluxo. Para fazer essa entrega, eu preciso protocolar toda a vida. Né? Eu vou dar mais material, vou protocolar. Dar mais material, vou protocolar. Então, hoje é possível. Antes, não era possível. Aparentemente, era possível, porque aparentemente o fluxo seguia, mas o material ficava perdido, ficava em trânsito. Então, acabava travando o sistema. No sistema não, perdão, a obra, né? MVP 48, prestação de contas sucata. Permitir que o almoxarife informe a quantidade parcial no recebimento em que possibilite avaliar entre devolvido e extraviado. Isso aqui é uma funcionalidade que estava, não, até um pouco antes, né, uns 3, 4 meses atrás, não era possível para material. Hoje, agora é possível também para sucata, que é a questão do fracionamento do quantitativo, né? 1.5, 1.6, né? Enfim. Vamos aqui agora para as correções. Pronto. Disponibilizar relatórios de materiais e sucatas em estoque, prestação de contas e ranking de materiais extraviados ou variados. Por que ele foi para correção? Existia, sem que estava disfuncional o relatório, certo? Então, foi corrigido. Então, hoje a gente tem um relatório totalmente funcional. E, porventura, eu quero pontuar para vocês a importância do relatório de prestação de contas. Ele tem um nível absurdo e relevante para vocês. De lá, vocês conseguem trazer várias informações da operação de vocês, né? Dizendo apontamento do material, enfim. Então, é extremamente relevante. Se vocês extraírem esse relatório e estudarem, e saberem como conduzir, como modelar, aí vocês vão ter uma baita informação para vocês estar medindo e controlando o sistema de vocês, tá? A operação de vocês. MVP 29. No caso de uma obra ser compatível com a transferência e o chefe de turma, confirmar a transferência dos materiais que estão faltando para a nova obra ser executada.
Esse aqui parece até bem parecido com a de transferência de material. Na verdade, porque eu trouxe para a parte de correção. É porque eu falei na minha fala passada. Ela não estava funcional. Então, a parte de transferência em si do material agora está funcional. A nova funcionalidade, qual era? Que eu trouxe na tela passada. A lista e o motivo de transferir e o motivo. Né? A lista de materiais e o motivo. Porque eu não consigo e porque eu consigo. Tá? MVP 53, ajuste de filtro e protocolo pendente. Protocolo pendente, o filtro não estava funcional, certo? Agora vamos para as telas, que é onde a gente, né, deixa mais tato. MVP 11, transformar a tela de devolução de sucata em tela de devolução de ativos, com opção de filtro entre materiais e sucata. Anteriormente era devolução de sucata essa tela, agora ela é uma tela de devolução de ativos, com opção de filtro entre materiais e sucata. Não sei se vocês conseguem associar, mas eu falei sobre um relatório de devolução. Então, esse relatório está aqui, ó, né, nessa tela de ativos devolvidos. Então, a partir do momento que você bota exportar, você vai ter esse relatório, certo? MVP 12 é adicionar o campo observação no formulário de devolução de materiais sucata. Esse aqui eu tive algumas conversas com alguns almoxarifes, eles acharam necessário colocar. Ok, vamos ver aqui, vamos estudar, depois eu olhei assim, depois vamos colocar, de fato, certo? MVP 14, exportar relatório de materiais com as entradas e saídas dos materiais. É o relatório de movimentação de materiais, certo? É nessa tela, você quer extrair esse relatório, você vem em almoxarifado, relatório de materiais e exportar, né? Esse exportar vai extrair todas essas informações que estão na tela. E, de fato, hoje está muito... está ótimo o relatório. Você vê todas as entradas e saídas, as saídas e para qual obra foi, item por item, tá? Quantidade, valor unitário, devolução. Então, você consegue acompanhar por uma visão geral dos materiais desse relatório, né? MVP 31. Todo material lançado no sistema terá a opção de baixar uma etiqueta com as informações do material. Isso aqui foi uma solicitação lá no começo, né, do projeto, onde todo o material pudesse ter essa funcionalidade de a gente poder baixar a etiqueta, né, imprimir a etiqueta do material para a gente colocar no material lá no almoxarifado, certo? Então, aqui, você vem aqui, clica, vai abrir uma etiqueta em PDF, vocês baixam, tá? E isso também, para cada patrimônio vai ter também sua etiqueta, né? Então, vem também, a gente consegue imprimir. Lançar materiais, né? Possibilidade de adicionar e editar os números do patrimônio após subir a carga do material no sistema. O RN foi o idealizador dessa melhoria. Por que estou falando isso? Estava tendo muito problema de que subir a carga, lançar os materiais junto com o patrimônio, e muitas das vezes subir apenas a carga de material, mas o patrimônio não associava, certo? Então, hoje, o que a gente consegue? A gente consegue subir as duas planilhas, no caso, ou X, né, o arquivo, né, da nota, ou a gente consegue subir a carga através de uma planilha, certo? E outra planilha de patrimônio. Beleza, a gente consegue dessa forma. Caso ocorra o fato de você não ter o patrimônio na hora, você sobe a carga, né? E você vem aqui, ó, adicionar patrimônio. Ele vai você consegue colocar o patrimônio, associar o patrimônio naquele material, tá? Então, vamos para as próximas. Pronto. Data de transição do material. Data de protocolo do almoxarife por material transferido. Agora, a gente consegue, lá na tela do chefe de turma, identificar a data que ele recebeu aquele material. A data que o almoxarife protocolou, assinou, dizendo assim, chefe de turma, Francisco, você está recebendo nesse dia e nessa hora. Então, lá no aplicativo, lá no mobile, perdão, temos essa data, tá? Então, por material, certo? Materiais recusados. Anteriormente, o fluxo de materiais recusados dentro do sistema da Maria não estava funcional. De fato, não estava funcional. Então, eu redesenhei como deveria ocorrer e acrescentei algumas, meio que as novas funcionalidades para
prestação, vamos dizer assim, tá? Então, hoje, o chefe de turma, se for o caso, né, ele recusa o material. Quando a partir do momento que ele recusa, vai abrir essa telinha, certo? Dizendo total disponível, a receber sem avaria, total a receber, e não receberá. Quer dizer, exemplo, de 2 materiais, eu disse aqui, ó, só vou receber um. Aí eu aperto confirmar. A partir do momento que eu aperto confirmar, aparece essa tela lá para o almoxarife, lá no ambiente web, certo? Dizendo, informe a quantidade correta a ser enviada ao chefe de turma. Aí você vai colocar a nova quantidade que foi o chefe de turma que sinalizou, que no caso foi 1. Aí você, como almoxarife, você vai validar isso, né? De fato. Você vai liberar só porque ele falou. Você coloca confirmar a correção. Então, você confirma a correção. E aí vai ajustar o protocolo, aí volta para a tela do chefe de turma e ele protocola, tá? Então, a partir do momento que eu recuso, eu não consigo mais protocolar. Eu preciso de uma ação do almoxarife para aquele material recusado, certo? Vamos para essa tela de transação para a obra, que eu acho que, querendo ou não, tem muitas coisas importantes nessa tela e que vão ajudar muito ao almoxarifado. Primeiro ponto, transação para a obra. Acrescentar colunas de quantidade alçada, quantidade a protocolar, quantidade protocolada e saldo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? A quantidade que foi alçada naquela obra. Então, aqui a gente tem essa coluna, certo? Isso aqui é uma obra, essa obra aqui é 99992, certo? Ela teve um orçamento onde esse material era só um item, certo? E o que está me dizendo aqui, ó? E aí, quantidade a protocolar. O que é essa quantidade a protocolar? É aquilo que eu, almoxarife, enviei para o chefe de turma e o chefe de turma ainda não assinou, certo? Não protocolou. Então, essa quantidade vem para cá. Se o chefe de turma não assinou, vem a quantidade para cá. A partir do momento que o chefe de turma protocola, ele assina, vem para cá. Então, sai de a protocolar, vem para protocolado. Então, no caso, qual seria o fluxo? Se eu enviei para o chefe de turma, botei 1, enviei, vem para cá. Ele assinou um 1, aí esse aqui vai zerar, vai vir para cá, para protocolado, um item. Então, vai ficar aí. Quer dizer, esse item já foi protocolado, entendeu? E o saldo a consumir daquele orçamento. Então, total alçada, quantidade a protocolar, quantidade protocolada a consumir. Por que eu coloquei isso? Porque isso aqui dá para o almoxarife ver em tempo real qual é a condição daquele material no fluxo, tá? E aqui que a gente tem, certo? Ó, sinalização do estoque por item. Então, eu coloquei aqui, ó, eu trouxe o estoque do material daquele item. Então, exemplo, nesse caso aqui, a primeira quer dizer que o estoque é 0. Então, o almoxarifado já vai olhar assim, vixe, como é que eu vou transferir um material que eu não tenho no estoque? Ele não vai precisar ir no módulo dos materiais de estoque para poder visualizar isso, certo? Então, aqui, ó, diferente do de cima, o de baixo já tem estoque, tem 4 itens, tá certo? 3 orçado, ó, 2 a protocolar, quer dizer, o 2 o chefe de turma ainda não protocolou, 1 protocolado desse item, e saldo a consumir, 0, né? Porque 1 mais 2 é 3, então não tem mais o que consumir daquele material, certo? Apresentar apenas obras programadas na transação. Antes dessa tela, certo? Aquela telinha onde vocês que são almoxarifados, vocês sabem, a gente coloca o almoxarife, coloca a obra e associa o chefe de turma que vocês querem fazer na transação. Ali, quando vocês clicam para abrir a obra, o projeto, vai haver apenas as obras que estão programadas, que estão no calendário com data de programação. Por que estou falando isso? Já teve casos da gente transferir transferir material para a obra que não estava programada, certo? Isso aí é meio que até estranho falar isso, né? Mas teve casos dessa forma, certo? Então, eu amarrei essa questão, então lá só vai haver obras programadas, certo? Certo, perfeito. É a questão do tempo, né? Aureliana, eu vou só fazer aqui uma breve interrupção. Certo. A Maria, gente, ela trabalha certos vícios de processo, né? A ferramenta, ela blinda a empresa contra certos vícios de processo, que cabe a gente, enquanto liderança, corrigir. Não existe movimentação de material negativo.
Então, se eu não tenho saldo, eu não consigo despachar. Isso envolve uma assertividade dos inventários e do controle de material dos almoxarifes, né? Se a obra diz 40 postes, você não vai conseguir despachar 42, né? E aí não é a ferramenta, né? Eu vou baixar o material de uma obra futura nessa obra para poder ajustar a Maria. Ela também não vai aceitar. Porque isso são vícios de processo que a gente precisa corrigir. A gente precisa desaprender o que a gente sabe e aprender uma nova forma de viabilizar a operação. Porque às vezes a gente diz assim, se não fizer isso, a operação não roda. Não, da forma com que você trabalha, não roda. Então, desaprenda, o convite é esse, né? Sendo bem transparente. Desaprenda e aprenda de uma nova forma, né? E monte esse processo para que isso funcione, né? Porque esse vício, ele vem trazendo, esse vício de processo, ele vem trazendo uma conta acumulada muito alta, né? A gente já percebeu que esse processo, essa solução, ela é mais cara que o problema, né? A solução que vocês adotam no dia a dia. Vamos avançar mais rápido, Aureliana, porque a gente vai fazer só um overview e depois a gente vai ter os fóruns específicos de cada módulo. Perfeito. Já está finalizando já. A gente está faz os últimos pontos. Temos aqui, pronto, MVP 65, né? Que eu acho que foi o mais pedido aí pelos almoxarifados, que a questão da disponibilização do calendário, tá? Então, hoje, eu disponibilizei uma forma, dentro da transação para obra, mesmo antes dessa tela que eu estou mostrando para vocês, é porque essa parte de cima, a gente consegue associar o contrato, o centro de custo, e exportar o calendário, né, conforme o mês você seleciona, tá? Obviamente, quem hoje, né, tem um detalhe, quem é do contrato do Eusébio só vai ver obras e calendário pertinente ao Eusébio. Do RN, da Bahia. Então, esse aqui veio para cá mais para quem, exemplo, selecionar o contrato, para quem está em ambiente de ADM, né, que tem um perfil de acesso de ADM, então, para selecionar os contratos. Mas, você que é RN, contrato 38, 39, ou você que é do contrato 55, 56, da Bahia, você vai selecionar o centro de custo e você vai escolher exportar o calendário, né? Você vai ter esse acesso, certo? Vamos para a próxima página, parte de execução, certo? Mesma dinâmica. Primeiro, os verdes, tá? MVP 21. Na fiscalização, não manter o fiscal caso a fiscalização seja reprovada. Na Maria anterior, a gente tinha um certo problema. Qual era o problema? A gente existia, o fiscal ia, reprovava a obra, e aí já aconteceu do fiscal ser desligado e essa obra ficar amarrada esse fiscal e não dar continuidade no processo. Então, hoje a gente meio que deu esse ajuste, né? Fizemos essa correção, trouxemos até uma melhoria para essa parte da fiscalização, certo? Execução, MVP 24. Fiscalização mobile, poder colocar mais de um arquivo de evidência por vez. Antigamente, o fiscal tinha que colocar um por vez. Né? Agora, você pode colocar em uma única vez mais de um arquivo para poder subir dentro do sistema. MVP 26, adicionar os filtros de número de obra, cidade e data. Isso facilitou agora a pesquisa da obra para o fiscal, certo? MVP 28, adicionar o calendário de execução, onde o chefe de turma poderá ver todas as obras que foram planejadas para ele. O ambiente, né, a vista, o modo de visualização do calendário para o chefe de turma agora mudou. Agora está na horizontal, está melhor, né, por semana, você consegue transitar entre as semanas, então está bem interessante, certo? MVP 28, 40, validar execuções. Necessário mostrar o nome do material e código, não apenas o código. Agora apresenta o nome do material e o código lá na parte de validação, certo? Para o supervisor. 41, fiscalizar a execução, colocar a descrição na sucata gerada. 42, inserir coluna dos códigos dos materiais novos para identificação. Foi solicitações que o pessoal foi solicitando e a gente foi colocando, né, visto que isso de fato era necessário. 44, possibilidade de selecionar mais de uma foto e subir no momento da vistoria e execução. Diferente daquele outro, tivemos 2 desenvolvedores fazendo essas tarefas, tá? Um ficou responsável, o outro ficou responsável pela parte
da fiscalização. Um ficou responsável para fazer a mesma solução para a parte de vistoria e execução, tá? Apontamento operacional em D+7. Isso aqui foi o que a Carol falou, né? Anteriormente, né, na Marinha Antiga, o chefe de turma tinha até um dia praticamente, na verdade, o dia da obra, né, para poder dar o apontamento, certo? Agora é D+7, então, exemplo, se a obra é hoje, dia 3, ele pode fazer o apontamento aí até dia 10, certo? Mas aí a gente aconselha sempre a questão da governança de vocês, né, coordenadores, supervisores, a estar, né, sabendo como governar essa questão, né, do D+7, né, certo? Vamos para a parte de correção da execução. Na fiscalização, adicionar os filtros que estão faltando e ajustar o botão da rota, foi corrigido na fiscalização. Hoje a gente tem a rota, a gente consegue fazer a rota tranquilamente. MVP 23, investigar e corrigir o motivo das obras estarem travadas, sendo impedidas de continuar o fluxo normal para a tela de roteirização de obras. Existia uma falha, tinha muitas obras ficando embarreiradas na parte de validação de execução, foi corrigido, foi encontrado o motivo disso, foi corrigido, certo? MVP 25, ativar a funcionalidade de roteirização para as obras ser fiscalizadas. Então, isso está funcional hoje, certo? MVP 27, validar a roteirização. Ajuste de filtros. Os filtros não estavam nessa tela, da parte de validação de roteirização, não estavam funcionais. Corrigimos também. 37, fiscalizar execuções. Isso aqui quem sinalizou foi o pessoal do contrato do Norte, do Ceará. Né? Opções NA no checklist de execução estão sendo convertidas para não, gerando divergências com a fiscalização. Quando o fiscal ia verificar, estava pontuado como não em vez de ser NA, certo? Agora isso foi corrigido. MVP 57, validação e execução. Ajustes de status e filtros acrescentar, né? Centro de custo, contrato, ordem de trabalho e chefe de turma. Isso aqui eu vou até mostrar para vocês aqui na próxima slide. Tá, telas, execução. Estamos finalizando, pessoal. MVP 16, o painel gerencial. Tornar todos os filtros funcionais, permitindo uma visualização mais ampla. Quer dizer, antes ficava estava setado. Né? A gente tinha que associar o centro de custo, tinha que associar exclusivamente a equipe. Hoje não, a gente consegue não precisar setar a equipe e fazer a extração. Quer dizer, você consegue ver aqui na tela toda a parte do... Certo. Toda a parte da execução, né, dos status, enfim, sem precisar associar a apenas uma equipe, como era antigamente. Adicionar filtro de período por mês, permite selecionar múltiplos meses. Agora a gente consegue botar múltiplos meses aqui também. Exportar relatório com dados separados por obra, dia e equipe. Então, a gente consegue ter essa visualização bem mais ampla, olhando apenas para a obra, olhando apenas para o dia e olhando apenas para as equipes. Exportar calendário, exportar o relatório. Quando você clica em exportar, vai vir essas abas, certo? 19, painel gerencial, adicionar coluna de meta. Hoje a gente consegue associar a meta por turma nesse relatório. Então, a partir do momento que você extrai esse relatório, você vai ver a meta por turma associada, tá? Desde que você cadastre. Desde que você cadastre. Isso. Que aí olha muito para a meta do faturamento mensal e a quantidade de capacidade produtiva, né? Quantidade de turma na capacidade produtiva que a gente fez o cadastro lá no contrato. MVP 15, armazenar informações de onde e quando o chefe de turma iniciou e finalizou a execução de um dia para a obra. Agora a gente consegue visualizar essa visualização, certo? Início, a gente clica, aqui é como é um overview, mas a gente consegue visualizar o início, onde ele iniciou o apontamento e onde ele finalizou o apontamento. Então a gente vai ter a localização exata, o mapa, horário, início, tudo certinho. Né? Já é referenciado essa questão. Validar as execuções. Isso aqui na verdade, é o ápice aqui uma das boas mudanças, né? Permitir que o supervisor possa editar a informação de vozes, materiais ou retornar para o chefe de turma fazer o apontamento. Quer dizer o quê? A partir do momento que o chefe de turma fez o apontamento, né? Ele deu o apontamento. Esse card ele vai ser transferido para o supervisor. O supervisor vai ter algumas funções aí, algumas funcionalidades para o supervisor agora, né? Que é o quê?
ele consegue editar aquilo que o chefe de turma apontou, seja voz ou material, ou, se a mudança for muito grosseira, ele consegue retornar para o chefe de turma. Ó, chefe de turma, refaça o apontamento, certo? E aí o chefe de turma, na tela dele, na parte de execução, consegue ver o status de revisão. Então, ele vai clicar e vai refazer o apontamento, certo? Então, hoje a gente tem essa condição, essa melhoria, por sinal, muito boa. Né? E aí eu peço aos coordenadores, fica de responsabilidade dos coordenadores, porque assim, o chefe errar, a gente vai lá e treina, né? Na hora que o supervisor vê que ele está fechando a obra errada, o supervisor tem a obrigação de encostar, né? Dizer, olha, eu voltei, eu editei, né? Agora, na hora que o chefe erra, o supervisor erra e o fiscal erra, aí a gente tem um problema que é sistêmico, né? De qualificação. Aí o coordenador ele tem que entender como é que ele vai agir. Porque se o chefe errou e o supervisor fechou a obra dizendo que estava tudo ótimo, eu preciso treinar o meu supervisor e preciso treinar meu chefe de turma, né? Na verdade, eu preciso treinar meu supervisor. Então, eu acho que esse é um papel do coordenador. Porque a gente recebeu muito reporte aqui, dizendo assim, olha, o chefe fechou errado, o supervisor fechou errado e o fiscal fechou errado. Então, assim, não existe ferramenta para isso, né? Existe qualificação de mão de obra, tá certo? Perfeito. Passei aqui já para o... Tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal. Acho que é o... Leandro, você quer falar? Vai passando a hora, Helena, porque tem 4 minutos. Faz aí 2 minutos os outros módulos para a gente poder encerrar, explicar como é que vai ser. O bloco de melhoria, faturamento de parâmetros, certo? Obras fiscalizadas, adicionar filtro de centro de custo, centro de serviço... Vai levar um pouco esse carro para poder cortar e apontar e apontamento concluído. Então, isso aqui na próxima tela, os azulzinhos, né? Leandro, teu áudio está aberto aí. MVP 43, obras fiscalizadas, extrair um boletim com os materiais apontados e evidências na execução. Vou mostrar na próxima página para vocês. MVP 56, acesso aos parâmetros, desabilitar para alguns usuários. Então, alguns usuários não vão ter mais acesso aos parâmetros, né? Que nós, contrato, centro de serviço, enfim, isso vai ficar desabilitado para alguns tipos de usuários. A parte de correção, nesses modos ficaram filtro, no relatório comparativo, existia uma falha na mensagem de correção na parte do apontamento, na obras fiscalizadas, foi corrigido, existia uma mensagem de erro lá, que hoje foi corrigido. Filtrar colaboradores por nome, foi corrigido, isso no caso, na parte de parâmetros. A edição do centro de serviço não estava sendo possível anteriormente, agora está sendo possível, tá? Filtrar automaticamente a lista de parâmetros do sistema. Isso aqui é a questão dos acessos, né? Se você é do contrato YXZ, você vai ter acesso apenas ao seu contrato, certo? Esse é o resumo dessa correção. MVP 34, adicionar a paginação entre as telas, tá? Todas as telas da Maria. O que tem de tela no MVP 35, obras fiscalizadas, como eu disse, adicionamos os filtros de contrato, centro de custo, centro de serviço município, show de bola, está muito mais fácil encontrar. E agora temos possibilidade de baixar um Excel com os materiais que foram apontados naquela obra e as evidências que foram lançadas pelo chefe de turma, tá? Então, pessoal, no mais, é isso o overview, tá? E agora você quer falar alguma coisa, Carol? Não, é isso, gente. Ele vai mandar o material, a sala vai cair com 1 minuto, e vai mandar o calendário dos treinamentos específicos por módulo, que aí sim a gente vai se desdobrar nos pontos focais, tá certo? A gente espera, assim, atender, né, assim, ter uma implantação mais suave. Toda implantação é difícil, mas vamos junto que a gente vai conseguir. Tenho certeza aí que o time está empenhado e vai ser um sucesso, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, obrigado, tá? Vou estar falando com vocês aí no privado, no grupo, certo? Então, um abraço e um ótimo dia para vocês. Valeu, pessoal. Bom dia.